Fala pessoal, bom, falando rapidinho aqui para KTO, cada jogo é único, agora eu sou embaixador KTO 2025-2026, vamos com tudo. Lembre-se, joguem com responsabilidade e acima de 18 anos. Vocês devem ter acompanhado aí as notícias hoje durante o dia. CBF tinha marcado uma reunião logo depois do jogo contra a Argentina lá em Buenos Aires, aquela massagem que a Argentina acabou dando no Brasil. Eu estava lá assistindo um jogo em loco e eu não sei se vocês teve a mesma noção de quem viu pela televisão e de quem estava lá. Provavelmente alguém que estava lá vai ver esse vídeo e vai concordar comigo. Foi pior. Ao vivo foi pior. O Brasil não conseguiu em nenhum momento jogar futebol. Impressionante. Eu acho que é um dos piores jogos da história da seleção brasileira. Obviamente muitos lembram aí do 7-1, mas o resultado obviamente vexatório, mas o Brasil em algum momento tentou esboçar uma reação no jogo de 7-1, principalmente no segundo tempo, e também porque a Alemanha tirou o pé. Agora no jogo da Argentina, o 4-1 da Argentina, a favor da Argentina, o Brasil em nenhum momento se encontrou em campo. Em alguns momentos a gente fala, né, o fulano de tal jogou bem, o atacante jogou bem, o ponta jogou bem, o meio se destacou, a defesa foi bem e tal, e alguns jogos, né? Nenhum setor da seleção brasileira acabou funcionando, nem defesa, nem meio, nem ataque, coletivamente muito menos, um time assim muito perdido em campo. Depois do jogo, obviamente, viralizou a derrota do Brasil no mundo inteiro. Eu lá no trabalho, no Sport TV, depois do jogo, falei que eu estava me sentindo envergonhado, e é verdade, estava me sentindo envergonhado naquele momento. E obviamente depois de tudo isso que aconteceu no jogo, a derrota foi só a gota d'água, né? O Edinaldo não quis dar nenhuma declaração logo após o jogo, falou que depois de 2 dias falaria, tomaria uma decisão, enfim, a reunião foi marcada. E o que a imprensa já fomentava depois do jogo, o Dorival não é mais o técnico da seleção brasileira. Em 2 anos e meio, acho que é a primeira vez na história que o Brasil passará pelo Brasil, né, pelo comando da seleção brasileira, 5 treinadores. Isso mostra o reflexo do que a seleção vem vivendo, do que o futebol brasileiro vem vivendo. Agora surgiram alguns nomes, né, natural que surjam nomes estrangeiros. O Jorge Jesus é o mais indicado. O Ancelotti, não sei se ele vai sair do Real Madrid e assumir a responsabilidade de assumir a seleção brasileira. Eu acho que não. O Jorge Jesus, acho que se receber o convite, ele aceita. Agora, Denilson, qual que é a tua opinião? Eu convidaria, sabe quem para dirigir a seleção brasileira? Rogério Ceni. Eu acho que é um nome perfeito para esse momento da seleção. O Rogério Ceni entende muito de futebol, entende bastante de futebol, está vivendo um momento bacana também lá no Bahia. O time do Bahia joga bem, o time do Bahia é bem organizado. O Rogério tem muito claro as ideias que ele quer para o time. Ele montou aquele elenco do Bahia. O Bahia tem velocidade pelos lados do campo, tem referência na área para fazer gol, tem um meio de campo criativo, tem uma defesa segura. É óbvio que o jogo do Rogério Ceni é um jogo mais de construção, mas ele consegue se adaptar a outros estilos. Não é um treinador teimoso, que joga num sistema só, que pensa o jogo de uma maneira só. Ele vira e mexe, está mudando o jogo. Eu acho que é um nome ideal para assumir a seleção brasileira. Por que você está falando do Rogério Ceni e não está falando de um treinador estrangeiro? Eu já fui muito contrário ao treinador estrangeiro na seleção brasileira. De um tempo para cá eu estou muito mais flexível em relação a isso. Vamos esperar e saber o que vai acontecer. Tomara que a seleção brasileira consiga, ou o Edinaldo nesse caso, consiga tomar a decisão correta dessa vez, porque a gestão do Edinaldo ela é bem criticada em todos os sentidos. Eu tenho a sensação nesses jogos que eu tenho viajado com a seleção brasileira, aliás, com o meu trabalho, mas para ver os jogos da seleção brasileira em loco, trabalhar nos jogos da seleção. De vez em quando eu encontro com jogadores na recepção do hotel, comissão técnica, enfim, diretoria. Sinto que não tem um ambiente tranquilo para trabalhar. Há um ambiente de desconfiança, tanto da parte do Edinaldo com comissão técnica com
a gestão do Edinaldo, muita coisa acontecendo internamente, então o ambiente precisa estar saudável, o ambiente precisa exalar confiança. Eu não sinto isso na seleção brasileira. Agora, enfim, Dorival já não faz parte mais do comando da seleção. O meu nome, para o meu gosto, eu colocaria o Rogério Ceni na seleção brasileira, mas acho que o Jorge Jesus está correndo na frente aí do Ancelotti, provavelmente deve receber o convite e deve aceitar o convite. KTO, cada jogo é único, lembre-se, jogue com responsabilidade e para maiores de 18 anos. Valeu!